Olá, pessoal. Guardando Pamela Michele, advogada, para a live. Quem faz essa interface. Direito à medicina, conversam em vários momentos, do nascimento à morte. Olá, Gustavo, como vai? Guardando solicitação da Pamela para a chamada e o início da conversa. Olá, Ed Arruda, como vai você? Tudo sob controle? Mais um dia bom? Olá, Karina. Boa terça para você, segunda noite. Tudo bem por aí? Dória Brito Araújo, tudo legal? E a Pamela enviando solicitação. Bem, Pamela, tudo sob controle por aí? Tudo sob controle. Só desligar aqui a câmera está ajustada. Desliga a TV, por gentileza. Faz aí o ajuste do foco, tá bom o foco, tudo legal? Luz, câmera, ação. Muito bem. Quem sabe faz ao vivo, né, Cláudio? Muito bem. Então, Pamela, você é, então, advogada especializada ali em direito médico. É isso mesmo, Pamela? É o que tudo indica, né? Muito bem. Queria informar você que já começamos a nossa transmissão e tudo que a senhora disser será usado a favor ou contra você. As frases aí que são clássicas aí, não do Brasil, né, mas do seu direito. Então, você, além de advogada especialista em direito médico, é conselheira jurídica e científica da ANADEM. É isso mesmo? Sim. E a ANADEM é a Associação Nacional do Direito Médico, né? Como você me disse agora há pouco. Então, Pamela, a gente vai fazer este passeio na nossa conversa aí com o assunto que você propôs. O nosso assunto de hoje se refere à questão que é delicadíssima, né? Tem vários aspectos aí, essa interface foi dita com a medicina, que envolve a terminalidade. Então, demos o nome da live, que foi o fantasma da morte, que envolve aí a autonomia do paciente, que é aquilo que todos sabemos, né? Que iremos ter a finalização da vida, porém, muitos se recusam a tratar desse tema importante em vida, justamente para ter aí uma boa condução nos momentos de transição. Boa noite, Pamela. Eu quero cumprimentar aqui o doutor Carlen Obeide. Boa noite, doutor. Que prazer, viu? Ter a sua presença. Letícia, a Joabe, todas as pessoas ali que importantes aí que nos acompanham. Oi, peraí, só um momento. Já pode tratar de levar, né? Só um momento que teve uma intercorrência aqui. Peraí. Leva. Faz parte, né, do show, da vida. Filhos. Mas, enfim. Bem, nós podemos começar, doutor Cláudio, assim, esse é um assunto que, para muitos, assim, muitos não querem encarar de frente a morte, né? Aqui nesse país nós temos, assim, uma tendência, as pessoas, elas têm essa tendência a não encarar a realidade, né? Tanto é que aqui no Brasil nós não vemos, assim, tanto essa naturalidade na hora quando se trata de planejamento sucessório. Parece que é um assunto da NASA quando você vai falar isso. Quando você vai tratar que é necessário organizar tudo em vida para que não haja dissabores, discórdias entre os familiares,
né? Então, tudo isso advém de uma cultura, né, que não encara, infelizmente, não encara a morte como algo natural. Faz parte da vida. Nenhum ser humano vai viver além dos seus 100 anos, a não ser que faça aí umas horas extras, né? Mas, assim, por mais que a medicina esteja avançada, e a gente vê aí a medicina, ela tem muito essa questão de postergar a morte ou tentar dar mais qualidade de vida para as pessoas por meio de, a gente está vendo aí através de modificações, até nos telômeros, né? E outras abordagens aí científicas que estão sendo testadas, né? No intuito de dar ao indivíduo uma velhice com mais qualidade. Mas, enfim, uma coisa não tem como fugir. Uma verdade que é absoluta é a morte. Muito bem. E ela alcança a todos, sem exceção. Ok? E é irrevogável. Então, e eu aproveitaria este momento que você deu. Eu quero aproveitar, quero aproveitar e já deixar aqui uma diferença de conceito que é importante a gente fazer entre diretivas antecipadas de vontade e testamento vital. O testamento vital... Antes disso, Pamela, eu gostaria de perguntar, que veja você, estão entrando pessoas como Ângelo Sampaio, então são pessoas que... Eu sou fã do trabalho dele. E como essa live ficar gravada para a posteridade, às vezes as pessoas vão querer saber com quem você está falando, porque você propôs a live com o intuito de falar sobre essa terminologia toda do direito, né, que envolve aí as sucessões e confusões que acontecem em final de vida, sobre a autonomia do paciente com relação a viver ou não, a deixar de viver, na verdade. Né? E esses temas que envolvem eutanásia, autotanásia, distanásia, você achou por bem falar comigo, na sua live, que envolve os assuntos da psiquiatria, que é algo que vai além da psiquiatria, né? A medicina está envolvida nas suas diversas áreas, né? Com a terminalidade da vida da pessoa, em especial áreas como oncologia ou a geriatria, participam desses momentos finais, mas, claro, outras profissões, todos os ramos da enfermagem e a psicologia, outras áreas aí que estão imiscuídas no trato do paciente. E eu vou fazer uma pergunta para você, Pamela. Fazer uma pergunta para, na verdade, vou ilustrar uma situação. Okay. Você está com o seu roteiro, mas eu vou colocar uma situação. E uma situação que serve para todas as pessoas que estão entrando e acenando, como a PA, como a Sandra 1978. O que vocês fariam se acontecesse a seguinte situação? Vai pensando, é para falar para valer, hein, Pamela? Ixi. Se você sofresse um acidente de carro e ficasse de forma vegetativa, com a continuidade da sua vida vegetando. Vegetando é assim, às vezes até a terminologia, né? Pessoal, o que é um vegetal? O que é esse vegetando? Vegetando é você ter lapsos de consciência. Você até pode acordar e dormir, mas você não tem mais ali volição. Você não tem aqueles conteúdos de vontade, não tem planejamento futuro, você tem uma visão de vida que não tem perspectiva. Se você, então, sofre um acidente de carro, fica, então, vegetando. O que você prefere, Pamela? Você prefere ser mantida nessa condição ou você prefere ter a possibilidade da escolha de deixar de existir, morrendo? Postergar a vida ou acelerar a vida? Não sei, aí já entra um conceito, que é o que é vida? Você está vegetando. Pois isso aconteceu com a Nancy Cruzan, isso aí foi em 1983. E a família, então, entrou na justiça em 1989, Pamela. Por quê que ela entrou na justiça? Porque não aguentava mais aquela situação e conseguiu só em 1990, via judicial, fazer esse encerramento da vida da Nancy Cruzan. E também aconteceu com a italiana, a Eluana.
Em Claro, também, acidente de carro em 92. Entendi. Pode falar, Pamela. A questão que envolve assim, a terminalidade da vida, ela está muito relacionada com os cuidados paliativos. Existem diversos estudos, estudos canadenses, mais especificamente, que trata desse tema. Então, e diz o seguinte: os cuidados paliativos, assim, na grande maioria dos casos, ele não elimina a dor, o conceito de dor total, que é a dor do psiquismo, do corpo, mente e espírito, ok? Então, tendo assim uma ideia por essa vertente, acredito que por não eliminar nenhum tipo de dor, os cuidados paliativos, eu acho que não é tão eficaz assim. Hoje, os cuidados paliativos e a morte medicamente assistida, elas não são abordagens excludentes e nem derivadas uma da outra. Elas são perspectivas diferentes para o conceito de dignidade e autonomia ao morrer. Então, nós temos que avaliar tudo isso aí. Eu acho que a questão que envolve o cuidado paliativo, ela é bem extensa, mas ela não é algo... como é que eu vou te falar, eficaz, assim, para eliminar a dor do ser humano. Isso tem estudos que comprovam isso, estudos canadenses que fizeram, a grande maioria dos casos não eliminaram, infelizmente. E nem precisa de estudo, né? Quando você vê uma situação dessa, né? Aqui em Brasília existe um hospital de apoio, né? E tem alguma situação, lá nesse hospital de apoio, você tem ali uma situação específica, um ambiente mais bem feito para esse tratamento, que é este paliativo, onde você consegue ali uma administração de drogas para suavizar situações que são irrevogáveis do ponto de vista retorno à condição da saúde, né? Então, situações terminais, em especial. E o que acontece? Os médicos, de uma forma geral, não têm, muitas vezes, a percepção, porque, como disse a Pamela, são fatores que envolvem moralidade, espiritualidade, religiosidade, e tem na nossa cultura isso de manter a vida a qualquer custo. Só que isso esbarra justamente com a autonomia do paciente. E legislação que nos rege a todos, não há no Brasil uma disposição específica para você decidir se você pode dar o fim à sua vida. Pelo contrário, se o médico ele tem um paciente que lhe pede, tá ali numa situação sofrível, perdeu ali, tá uma doença degenerativa, uma esclerose lateral amiotrófica, um câncer, que já de estágio avançado, sem possibilidade de recuperação, ainda que a pessoa queira finalizar a vida, seja por dor ou consciência que começa a ficar perdida já nesse final, o médico ele não pode injetar uma droga letal ou fazer qualquer mecanismo que abrevie a vida, senão incorre no inciso da lei como homicídio. Tampouco a pessoa poderia se suicidar, né? Isso aí não tem como evitar essa situação muitas das vezes, mas também se você instiga ou ajuda por suicídio para finalização da vida dessa pessoa, também isso não pode acontecer porque incorre aí num agravo. Então, a Pamela citou dessa não maturidade da observação dos legisladores, porque é um tema tabu cultural, mesmo que todos saibamos que vamos morrer, e sempre isso é adiado. A pessoa não pensa hoje que ela pode morrer amanhã, ela não deixa preparadas as situações. É isso mesmo que acontece, Pamela? Olha, como eu falei lá no início, a vida, tem um questionamento que fala, a vida é um direito ou um dever? Ela é um direito. Existem aí diversas doenças psíquicas, né, tratáveis, mas a vida em si ela é um direito. Agora, nós temos aí as diretivas antecipadas de vontade, que são as instruções sobre os cuidados médicos, as vontades pessoais, que você vai dar ali, vai outorgar, né, para um representante, para um procurador. E o testamento vital, ele é uma espécie. São diretivas específicas para cuidados de saúde no fim da vida. O testamento vital, ele é mais... Ou seja, se ele for descumprido, né? Tem um questionamento que muitos fazem.
Configura-se conduta antiética, o descumprimento da vontade do paciente em fim de vida. É externada em um testamento vital? A resposta é claro. Trata-se também de uma conduta inconstitucional, antiética, ilegal, podendo gerar uma responsabilização ética civil no Brasil. Então, nesse caso aí, vemos a importância de um princípio fundamental, tanto na bioética quanto no direito médico, que é o princípio da autonomia do paciente. A autonomia é um princípio basilar e ela foi tratada pela primeira vez no relatório de Belmont. Então, o médico ele deve seguir à risca esse princípio. Ainda que não seja benéfico para o paciente, ainda que tenham evidências científicas no sentido contrário, mesmo assim, o que impera é a autonomia do paciente. Não importa, sendo o paciente capaz de decidir sobre a sua vontade do seu corpo, no que diz respeito ao seu corpo e à sua mente, não importa. O que impera é a vontade dele, ainda que não seja benéfico para ele. O que o doutor Cláudio acha disso? Então, a resolução do Conselho de Medicina, a gente tem, né, duas resoluções que atentam para isso, mas lógico, é infralegal, né, o Conselho de Medicina é autarquia, então ele só pode obrigar ou rever quem a ele é filiado, né, aos médicos ali, que são os que estão hierarquicamente subordinados às regras. Então, o que não pode, na resolução 1931 de 2009 do Código de Ética, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal. Então, houve já a citação prévia do conceito de medicina paliativa. Medicina paliativa é aquela onde o médico, junto a uma equipe, fala assim, médico, mas imagina-se aí que o médico sozinho, naturalmente, não tem capacidade, nem os meios, né, de conseguir suprir no paciente, melhorar a qualidade de vida dele sozinho, naquele momento. E aí, a medicina, ela pode propiciar, então, paliar, né, vem de palio, que é a manta que se colocava sobre os desvalidos para acalentar, para acolher. Então, a medicina paliativa, ela tem uma série de recursos que são um pouco diferentes, e até a mente de quem funciona nesse tipo de trabalho é diferente dos médicos, que são os que têm a formação, vamos colocar aí, que é a mais comum, que é com aquele pensamento que é o da cultura da vida a qualquer custo. Vida a qualquer custo, ela é isso, né? Fazer procedimentos e não parar nunca, e a pessoa, às vezes, já tem uma idade, 85 anos, já tem um câncer, já tem ali possibilidade nenhuma de evolução favorável com relação à sobrevivência ou manutenção de vida com qualidade de, né, relação com os outros humanos, que o que importa para o ser humano muito é relação social. E aí ele acaba ficando num quarto ou em algum lugar, até numa casa, de uma maneira, quando não está no hospital, né? Ou jogado porque não quer ver, e quando está no hospital, sendo submetido ali a procedimentos dolorosos, invasivos, que vão dar uma permanência de uma sobrevida sofrível. Ao passo que poderia ser mantido nessas ilhas que existem, que são os tratamentos paliativos, né? Locais de internação, onde se observa a psique do indivíduo e dá-se a ele a autonomia, dentro do possível, de fazer decisões, as escolhas. E aí, você quer fazer o quê? Você quer que tal procedimento seja executado? Não quer? Considerando ali a gravidade da situação, o avançar do... Uma pergunta aqui pertinente, a do Eda Ruda. Em qual momento posso utilizar o testamento vital? Você vai dispor desse testamento vital no momento ali para os cuidados ali no fim de vida. Então, esse é o momento, né? No caso de uma doença, às vezes, que você for acometido, um câncer, que você tiver ali diagnóstico de que deu uma metástase, ou um outro tipo de doença de caráter aí grave, incurável. São todas situações, assim, eu acho que a condição seria um estado da doença ser grave e irreparável.
seria um momento ali que, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, seria interessante realizá-lo. Tenho aí nós fazemos muito no nosso escritório, testamento vital, mas ainda muitas pessoas a gente enfrenta, vê que tem muito um preconceito quanto a realizar esse tipo, ou às vezes pela falta de conhecimento, né, de realizar aí esse documento. Mas é interessante porque enquanto você tem lucidez, né, você tem o domínio, você tem autonomia sobre a sua vida, mas a partir do momento que você for acometido por uma doença grave, incurável, muitas vezes que lhe tira a capacidade de ter autonomia, né? É interessante deixar esses documentos, né, com essas diretivas de vontades manifestadas nesses documentos, para que você tenha ali uma segurança, basicamente, para decidir como que vai ser ali aqueles cuidados nos momentos finais da sua vida. Olha, tem muita gente que tem ainda preconceito, com muita... É aquela situação, né? As pessoas se apegam muito acham que a vida, viver hoje, aqui, agora, não vai ter... Acha que porque é jovem nunca vai ser acometido por uma doença, uma fatalidade dessa. Então, eu acredito que estar preparado para o inevitável, para surpresas, né, como a aproximação, né, de uma doença, né, de uma situação imprevisível, seria o ideal. Olha aí, a Sandra falou o seguinte, ó, o problema é que os brasileiros não têm essa maturidade para buscar alternativas, conscientizarem-se sobre as escolhas do paciente. Não temos com facilidade locais de acolhimento adequado para esses pacientes. É muito delicado, Sandra, né? Em qual momento a pessoa pode discernir, né? Uma pessoa que não tem uma assistência adequada, ela, inclusive, pode preferir morrer prematuramente. Então, se você não tem um sistema, né, uma estrutura que possibilite um bom cuidado, que é fácil a gente imaginar uma pessoa muito velha, o idoso, 80 e todos anos ou mais, que com uma doença degenerativa queira ali findar a vida que viveu. Outra coisa é pensar em alguém de 20 e poucos anos, com depressão recorrente, optar pela mesma situação, né? E aí entra justamente isso. Uma pessoa com câncer também, até que ponto, né, vai ou ela não poder se tratar? Então, são situações ainda que no nosso país não estão resolvidas, né? A pessoa não tem onde buscar uma assistência, muitas vezes adequada para isso. E aí, se você der uma autonomia para o paciente, teoricamente ele deveria ter, mas a legislação, inclusive, impede, o médico ele é obrigado a fazer tomar atitudes quando está ali com o paciente e pode, inclusive, ser processado se não o fizer. Então, o que você faz na prática se tem um paciente que não queira métodos paliativos ou que queira morrer? Mas o problema é, esse paciente não tem métodos paliativos porque não tem condição financeira, ou tem uma doença que seria tratável, mas o sistema que ele habita, ele não tem ali os recursos que são suficientes para melhorar. E aí, ele tem autonomia também para decidir sobre a própria vida? Então, é uma discussão que, naturalmente, a gente não espera chegar com uma provocação nessa conversa que é breve, que a gente está tendo, em solução. Isso daí já vem de muito tempo, tem projetos de lei, não vai para frente. Isso envolve que o país, ainda que laico, tem aí uma grande influência de religiosidade. Então, é difícil. Mas, do ponto de vista pessoal, existe isso que você falou, né, Pamela? Então, eu queria saber, Pamela, me fala Pode falar. Sobre o testamento vital. Como que é? Eu nunca vi esse documento. Aí, imagine, a pessoa, eu tenho um testamento vital. Eu vou aí a você e quero fazer um testamento vital. Como é? O que o médico é obrigado a fazer ou não se eu chego no hospital e fico vegetativo? Você tem que seguir à risca o que está disposto no testamento vital, os cuidados que ele quer ter no final da vida,
a pessoa que ele quer que cuide dele no final de vida, como que ele quer que trate ele nesse momento, nos momentos finais. Caso contrário, você pode incorrer aí numa sanção administrativa, ética, numa responsabilização, né? Ético-administrativa também. Então, o testamento médico pode orientar a equipe médica em alguma situação que seja essa, limítrofe. Que, claro, né? Você chegar com um testamento ou algum documento jurídico para uma pessoa e falar, olha, não quero que faça tal procedimento em mim, isso o médico, ele se vê numa situação que, olha, se você acabou de precisar de ser entubada, a questão que envolve, doutor Cláudio, é o seguinte, se no momento ele tiver a capacidade, significa que ele tem consciência de decidir pela vida dele, como ele quer ser tratado nos momentos finais. É a capacidade, ele sendo maior e capaz, é o que tem que ser respeitado. Por quê? Porque a gente segue um princípio na bioética que é essencial, que é o princípio da autonomia. Esse princípio é o que norteia toda a relação médico-paciente. Então, pelo princípio da autonomia, o paciente ele possui essa liberdade para a realização ou não de intervenções médicas em seu corpo e na sua mente. Ainda que seja do ponto de vista técnico, não seja melhor para ele. Por incrível que pareça. Porque às vezes o médico quer fazer, né, conforme a técnica, né, o ideal para o paciente, mas se não for respeitado, ele incorre em sanção administrativa ético-disciplinar. Mas e se o médico não faz aquilo que ele é obrigado a fazer profissionalmente? A pessoa chega numa situação que ele não tem acesso ao testamento médico e a pessoa chega numa emergência. Que às vezes a gente está pensando sempre na situação do idoso com câncer ou com uma doença neurodegenerativa. Aí ele teve tempo de avaliar, numa internação prolongada. Aí ele é capaz, né? A equipe está sabendo. Essa talvez seja a melhor hora, né, para o uso do testamento médico. Que se o médico também ele não pode ser obrigado via testamento a deixar de fazer algo que seja pró-paciente. Se não fizer, ele vai estar incorrendo num ilícito ético. E pode estar, inclusive, aí tem os princípios básicos, né, de primeiramente não ferir, né, e fazer ali também o bem que seria para o paciente, que seria procurar ali, melhorar a situação quando não puder curar. Então, ele também é balizado por isso. Então, se chegar uma situação, o testamento ele tem que estar bem feito, bem redigido, para dar essa suficiência para o médico também não ficar exposto a ser processado. Aqui a Sandra até comentou que ela é profissional da saúde e nunca viu sobre o testamento vital. Ele é pouco falado, né? Muita gente não tem o hábito de realizar um testamento vital. Vai ali contratar um advogado para realizar um testamento vital, porque as pessoas não têm essa cultura de pensar que o final da vida pode acontecer a qualquer momento, basta estar vivo, né? Então, assim, as pessoas não têm essa cultura, né? É uma questão muito cultural. Mas ele é um documento, assim, que visa dar segurança para que você tenha ali os melhores cuidados, né? Assim, em termos... para que a sua vontade seja cumprida, seja seguida, para que a sua vontade seja respeitada, mesmo que você não tenha capacidade de decidir no momento em que você é cometido por uma grave doença. Bom, eu queria tratar aqui, doutor Cláudio, a respeito da Declaração Universal sobre a Bioética e Direitos Humanos, que trata lá do artigo 5º, para você ver a importância desse princípio da autonomia. No artigo 5º dessa Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, trata lá a autonomia das pessoas no que respeita à tomada de decisões, desde que assumam a respectiva responsabilidade e respeitem a autonomia dos outros, deve ser respeitada. Veja que quem assume a responsabilidade por essa autonomia é o próprio paciente, ele que, né, chama para si a responsabilidade. Artigo 3º, parágrafo 2º da Declaração Universal, ela trata que os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade. Olha a importância.
O interesse do indivíduo prevalece, o interesse e o bem-estar do indivíduo prevalece sobre o interesse exclusivo da ciência. Mas eu estou ficando com dúvida aqui, Pamela. Você está na declaração e eu quero saber duas coisas. Quero saber uma na prática, mas não sem antes falar dessa comentário, dessa pergunta aqui do Vitor Soriano. Olha, ele disse o seguinte: como se prova a negligência do médico em relação ao cuidado com o paciente? Foi o que eu falei. Veja, se você tem um atestado, um documento como esse daí, o testamento vital, como não criminalizar o médico? Que não basta um testamento vital para falar para o médico, senão também bastaria falar, tenho aqui um testamento vital e eu quero que minha autonomia seja plenamente, estou em gozo aqui das minhas faculdades quando fiz o testamento vital e eu quero uma injeção letal. Não adianta estar isso escrito no testamento vital, porque médico algum no Brasil irá fazer este procedimento. E claro que esse procedimento em outros países também é muito mais complexo, né? Não basta você querer dizer que é uma outra situação, né? Que a gente está entrando aí nas hipóteses de morte com intervenção médica, né? Tem algumas diferenças, tá? Entre distanásia, eutanásia e o suicídio assistido. A distanásia, ela tem o objetivo de postergar a morte. O paciente é acometido por uma doença grave, irreversível, e ele emprega todos os meios necessários, e mesmo que gere um sofrimento desproporcional, não vai adiantar, né? Assim, tem que ser respeitado. O objetivo é postergar a morte. A eutanásia, ela já tem outra abordagem. A morte é provocada, a morte é acelerada pelo médico. E o objetivo é o quê? É o alívio, buscar o alívio daquele paciente que está com uma doença incurável, que está com uma doença terminal. Então, ele tem um ânimos benevolente. Já diferentemente aí do suicídio assistido. O suicídio assistido é quando a própria pessoa ela retira a vida, sempre contando aí com o auxílio de um terceiro, que vai fornecer informações, que vai fornecer meios aí para que possibilita para que a gente atinja o objetivo, né, que é o fim da vida. Então aí o profissional sempre é um profissional da área da saúde, no posto aí de terceiro ajudante. Todas situações que não podem no Brasil. São situações que não são legalizadas aqui ainda. Porém, eu queria só complementar porém da eu quero salientar que já tem... existem países aí que já foram legalizados, que é o caso da Bélgica, que é o caso da Suíça, dos Estados Unidos, Canadá. Então, tem diversos países em que já está aderindo a essa prática. Eu queria fazer um complemento ali na conceituação, né, que a ortotanásia seria o objetivo, né, que seria esse orto de certo, né, seria a morte adequada. A distanásia, como a Pamela falou, é quando tem essa utilização de recursos que prolongam a vida, mas não está em um estado de sofrimento. Então, vou fazer tudo o que é possível, sem respeitar ali que o corpo, né, já não aguenta, ou que a mente está em sofrimento. E a eutanásia, então, você tem aí classificações que vão na passiva voluntária, passiva involuntária. Então, a eutanásia seria esta interrupção da situação, né? O eu vem de verdadeiro, né, no sentido de não que seria certo, né, verdadeiro, mas... em todos os casos, aí, é imprescindível a presença do médico, né? A presença do médico e do enfermeiro, né? Não, também não. Não, porque isso não acontece em outros países, é diferente, Pamela, de acordo com o que eu vi. Por exemplo, nos 5 estados, né, 4 ou 5 dos Estados Unidos, a pessoa, ela, quando tem a liberação, não é para a pessoa que viaja para os Estados Unidos, para americanos que vão aos poucos estados onde é possibilitada essa situação de você interromper a vida, você pode comprar a medicação e ter consigo a medicação. E aí você faz o uso ou não. O suicídio assistido, então, tem, né, aquelas duas entidades, né, Dignitas e a Exit, são famosas aí, que a pessoa ela faz o acompanhamento. E uma dessas dá a droga para que a própria pessoa ou tome a droga ou faça a injeção.
E há, no caso da eutanásia, que é o terceiro, né, que pega e injeta ou ministra ali a droga. Mas, na prática, o Ed Arruda perguntou assim, Pamela, veja esse daqui, que esse também, vamos lá. Na prática, ele diz assim, hoje, se eu estiver saudável e daqui a um tempo estiver no hospital internado por Covid e não quiser ser entubado, e aí? Ele pode falar, não quero ser entubado? Por meio do testamento. Como é a sua visão jurídica disso? Ele seria entubado, sim, ele não quer ser entubado. Ele faz um testamento. A questão aqui que eu tanto tratei aqui da autonomia do paciente, ela prevalece. Ele tendo a capacidade de decidir, ele sendo capaz, maior de idade, é o que vai prevalecer. Agora, você estava falando aí em relação aos países que foram legalizados, só para deixar claro, tá? Procedimentos legalizados, né? Bom, na Suíça e nos Estados Unidos, o que foi legalizado foi somente o suicídio assistido. Então, ele é permitido e os requisitos são mais brandos. Já no Canadá, na Bélgica, na Colômbia, na Holanda, Luxemburgo, os dois procedimentos foram legalizados, eutanásia e suicídio assistido. E o requisito é sempre sofrimento insuportável. Então, condição clínica do paciente grave e irremediável. Essas são as situações. Ainda aqui no Brasil não foi legalizado, nós não temos esse hábito, né? Não é uma questão assim que também é bem vista por muitos, né? Essa questão de colocar fim à vida. Existem questões filosóficas, religiosas, né? Assim como o Dr. Cláudio bem alientou lá no início, mas nós vemos aí que também existem aí tem uma disposição num documento, Dr. Cláudio, chama Bill C14. São requisitos cumulativos para ter acesso aí a uma morte medicamente assistida, tá? Então, deve sim necessariamente ter condição clínica grave e irremediável. Muito bem. É isso aí. Eu ainda estou na dúvida, não sei. Se uma pessoa chega, eu não trabalho em emergência, e sei que para psiquiatria, se uma pessoa fala que eu estou em depressão, né, e eu não quero ser tratada, a pessoa ela faz isso. Mas no momento que vamos pegar um caso da anorexia, a pessoa chega não quero de forma alguma que me seja passada a sonda nasogástrica, né? Uma vez que a pessoa não tem ali infere-se que ela não tem a condição, um discernimento, que seria a consciência adequada naquela situação de doença, ela tem, sim, compulsoriamente, esse procedimento realizado. E isso lembra muito como você age com pessoas usuárias de droga. Então, eu, de fato, não sei, admito, não estou envolvido com isso. O que eu me lembro da minha experiência em pronto-socorro que é de uma confusão danada. Mesmo a pessoa falando que quer a morte, me ocorreu, me lembro agora de um dia onde tinha uma paciente que estava lá já, né? Não estava no lugar adequado, era um plantão, era uma emergência, que se a gente for pensar, né, nunca a pessoa poderia estar naquela condição, então, paciente para cuidado paliativo, mas estava ali para morrer, já, numa emergência. E aí ela tem a parada cardíaca, e meio que já estava com a família tudo falado, olha, né, você não faz a reanimação. Porém, na hora que vai para a sala, pega a pessoa que está tendo a parada cardíaca no meio, algum familiar que está ali, que os familiares se revezavam, né, viram para o médico e falam, e aí, você não vai fazer nada? Dá um jeito, você tem que fazer. E aí? Né? Então, isso tem que ficar, o testamento vital, certamente, para essa situação, resolveria. Porque você pode ter ordem de não reanimação em situações que são essas, as terminais, essas são fáceis de decidir. No caso do Covid, eu não sei. Essa que estava lá, porque aí entra, bem, tem a autonomia do paciente, mas esbarra com outro conceito que você colocou. É intratável? Ora, sabe-se lá se é intratável, se o pulmão vai responder. Então, se o paciente fala, o paciente que tem aí 30 e poucos anos, né? Então, a gente imagina que ele tem ali uma suficiência vital razoável para melhor. Aí ele fala, olha, se eu
foi entubado, não quero ser entubado. Se eu chegar no hospital com Covid, não é nem para me levar para o hospital. E aí? Se não for para o hospital, está resolvido, não tem dilema ético para o médico. Mas chegando no hospital, não faz nada com este paciente, se ele tiver uma ordem de não, ou se ele tiver um testamento vital, não sei. Isso daí é conclusão, é para você mesmo, que certamente você vai fazer e faz aí os testamentos que são com aquele padrão, né? Se a pessoa tem algumas doenças específicas, né? Como as neurodegenerativas, né? Esclerose lateral amiotrófica, ou demências. Isso. Aí é fácil de você falar, ó, alteração de mobilidade também pode ser, né? AVC. Agora, situação de reversibilidade é confusão. Aí a gente tem que ver a questão de critérios, né? Assim, aí cabe aí uma análise, né, para legislador, né, fazer essa questão de critérios quanto a situações como essa, como você bem trouxe aqui. Achei até interessante aqui o comentário, ó. Acho que isso foi usado no final do filme do Will Smith, 7 Vidas. Eu não lembro. Como é que foi o final desse filme? Você viu aí? Eu nem sei. Você lembra desse filme? Eu não sei. Eu não sei, mas o que parece ser ficção científica, coisa de filme, assim, é tão real, né? E tudo que envolve a morte, né? Você vê, olha, a gente falta essa questão de clareza, né? Quanto às disposições que a gente tem, né? Para poder conseguir ter uma morte com dignidade, né? Que eu acho que esse é o objetivo, né? Quando você pensa assim que o cidadão, o indivíduo, ele quer às vezes até acelerar, mas ele não quer acelerar tanto a questão que envolve, não quer, ninguém quer acabar com a vida, né? Parar para pensar numa análise assim, não, né? Ou sofrimento, você tem que pensar na questão que envolve o sofrimento. Ninguém quer ter um sofrimento insuportável prolongado. Acho que por essa análise seria algo bem justificável. É uma discussão grande, né? Porque por religião, né, algumas pessoas têm na sua crença que elas devem sofrer, né? Que a purgação os levaria aí a uma condição melhor no né, imaginado pós-vida. E aí? A pessoa não quer sofrer? Então a pessoa pode querer sim, até por medo, né? Ela fala, não quero morrer. Então, eu acho que talvez o principal seja isso, né? Respeitar. Começar com respeito à autonomia do paciente, né? A gente, como está muito imerso na nossa cultura Brasil, a gente tem também, né, dificuldade, muitas vezes, para organizar na cabeça como seria na prática uma situação dessa. Isso cabe uma discussão muito longa, assim, porque se você for parar para pensar, igual você... questão filosófica, né? Tem uns que vão falar, né? Igual o pai da física quântica lá, o Max Planck. Não, é questão de frequência, o final da vida. A questão é que tudo é uma questão de frequência, de energia, enfim. Você morre, você vira luz, eu não sei o que é, energia. Enfim, tem vários conceitos, né? Também tem outras abordagens, né, que a gente vê a questão que envolve um termo que recentemente eu conheci, que agora é a apologética, que é um termo que se dá à defesa da fé cristã. É uma disciplina teológica lá que promove e defende a fé cristã como verdadeira e a defende contra ideias e argumentos contrários. Com estudos bíblicos, né? Romanos 5,17, todos estamos sujeitos à morte. Isso aí é uma condição da vida que está na Bíblia. Porém, tirá-la, ter esse domínio, né? De tirá-la, de não tirá-la, de respeitar o curso natural e de obedecer, que o sofrimento faz parte, às vezes, do final da vida. Essa é uma discussão que envolve a parte das nossas crenças também. Então, vai longe a discussão.
Ou seja, qual que é a conclusão? A conclusão é que o ser humano, o que eu vejo que a questão que envolve a autonomia, quando você puder dispor disso, enquanto você tiver vida, enquanto você tiver consciência e capacidade, faça a disposição, seja por testamento vital, né? E tenha essa segurança de garantir que os momentos finais, né, sejam cumpridos ali a manifestação da sua vontade. Prevenir, né? Porque a gente não sabe como vai morrer, né? Então, mas é muito difícil, né? Quem com menos a idade vai fazer um testamento vital, né? Talvez pessoas que arrisquem mais a vida, esportistas aí, sei lá. Você fala que saltar de paraquedas não é arriscado, né? Estatisticamente, mas algumas situações aí de alguma profissão e tudo mais, aí talvez faça sentido o camarada já falar, olha, mergulhadores de águas profundas, né, que trabalham com isso, falam, olha, eu saí aí prejudicado com uma embolia, então tem difícil, quem é novo, mesmo a gente sabendo o que acontece, falar, né, vou sair dirigindo e vou deixar, e esse testamento vital lembra, né, o testamento clássico aí de dinheiro, né, que esse certamente envolve nessa parte financeira, ou não, esse daí não, acho que não, né? Só de vida mesmo, né? Não tem a ver com finanças, né? O quê? Não entendi. Houve uma intercorrência aqui, não? Porque eu estou aqui pensando, né? Pensando sobre testamento, né? Que pessoas mais velhas, elas acabam fazendo, inclusive, testamentos, esse é natural, né? De bens. E o testamento vital, ele é específico, né? Para a questão que Final de concerne vida. a vida, né? Mas para quem é mais jovem fazer, é difícil, né? A pessoa, vou sair daqui, ó. Teve aqui o Ed Arruda falou que desconto, tá querendo desconto aí, viu? Quem assistiu a live, vai lá na Pâmara e fala, quero o meu testamento vital com desconto. A Sandra comenta aqui, olha, para você ver, se eu fosse a paciente com doença irreversível, eu gostaria de ter direito de escolha. Mas eu, enquanto profissional, jamais quero ver ou ter meu paciente, né? Ver meu paciente e não poder fazer nada. Veja como é filosófico, né, Sandra? Muito. Eu queria Que a falar pessoa... aqui, doutor Cláudio, uma coisa que não foi dita e que é importante é quanto aos critérios de elegibilidade do paciente, né? Elegibilidade para quê? Para realizar aquelas intervenções na morte, né? Que o médico faz em relação à morte. Naqueles países em que foram legalizados os procedimentos, né? De eutanásia, de estanásia, enfim, morte medicamente assistida, é necessário ter esses critérios. E aqui eu até não entendo muito essa questão, que eu achei assim, ficou no ar. Estar apto a receber os serviços de saúde canadense. O que é estar apto a receber serviço de saúde? Até hoje eu fiquei pensando, ainda não cheguei à conclusão. Eu acho que é só um imigrante legal, eu acho que é isso. Ter idade mínima de 18 anos, ter capacidade para decidir sobre aspectos que recaem sobre a saúde, condição médica, novamente, condição médica grave e incurável, ter escolhido livremente e ter conferido ao médico seu consentimento informado. Veja a importância do termo de consentimento informado. Nada mais é do que uma autorização do paciente para o médico, né, realizar o procedimento. No caso, injetar um medicamento, ou seja, administrá-lo. Então, até nesse momento é necessário ter termo de consentimento informado. Muito bem. Olá, Shirley, entrando aí no final da live. Falamos aqui, já estamos na nossa conclusão, falamos sobre o testamento vital, que é um recurso jurídico elaborado por advogado para que, ao fim da vida, numa condição onde a pessoa não possa mais se autodeterminar, mas antes podia, ela já deixa ali escrito como ela gostaria de ser tratada.
como ela poderia ser tratada. Lembra um testamento normal, né? De disposição de bens, mas olha aqui a analogia que eu vou fazer. Mesmo no testamento para bens, você não pode falar, quero que 100% das minhas posses vão para o meu filho número um e que os outros não tenham nada. Você não pode ir além da lei. É a mesma coisa com o vital, né? Você não pode ali solapar os critérios de elegibilidade. Então, não os conheço, né? Brasil, como não tem isso, a gente teria que ver a legislação de cada país, mas a gente vê que é confuso mesmo, né? Então, aquele caso de Covid que o Ed Arruda colocou, eu acredito que nunca daria certo. Mesmo que você tenha aí um testamento vital prevendo não querer ser entubado, acho que isso seria desrespeitado quando você entrasse num hospital. Acho que não vai ter validade alguma, ainda que esteja bem assinado. Creio que o testamento vital ele vai ser específico para condições ali que estão bem elencadas, né? E terminais para pessoas que já estejam ali numa situação de cuidado paliativo. Emergencialmente, Sim, eu quero puxar não o vai. assunto em relação aos cuidados paliativos, doutor Cláudio. O que você pensa a respeito desses cuidados ali para esses pacientes em final de vida? Se você acha que é eficiente, se você acha que não, o que visa esses cuidados paliativos, né? Conforme aí os seus estudos aí da psique humana. Aí. Isso daí não sou nem eu, né? É como funciona, né? Tem a médica Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela se dedica a esse cuidado, né, paliativo, e eu falei antes que é isso, né? É difícil você ter, é caro você ter um cuidado paliativo e o sistema público ele tem pouco disso. E há também a cultura de pouca analgesia, cultura Brasil, né? De economia em analgésico para pessoas que tenham dor e sofrimento. Então, a gente vê que muito tem que ser evoluído. Então, eu citei aqui, Brasília Hospital de Apoio, né? Em conversas, né? Eu nunca trabalhei lá, mas em conversas a gente observa que há situações lá que são mais bem vividas. Pacientes que chegam com sondas e lá tem a possibilidade de escolher, você quer continuar com esta sonda nasogástrica? Né? Desde que a vida tenderá, em situações específicas, a acabar em uma semana, 15 dias, a previsão nunca vai ser absoluta, a pessoa pode escolher passar, voltar para uma alimentação oral por satisfação aquilo da dignidade, né? Autonomia do paciente nesse sentido. Olha, você vai morrer, mas morra bem, morra sabendo, independentemente da idade que você tiver. Diagnósticos que não têm ali mais a medicina, não tem a tecnologia alcançada a ponto de resolver a situação, a pessoa pode então voltar a ter, do ponto de vista físico, esta melhora, e do ponto de vista espiritual, mental, também o acolhimento, né? Seja religioso para quem quer, seja de pensamento. E os próprios profissionais que trabalham nesses locais, né, enfermeiros, técnicos, eles acabam se acostumando a enxergar a morte de outro jeito. Eu, em ML, né, no trabalho lá de legista também, eles são mortes abruptas. Né? Você acaba também pensando em morte de outro jeito. Que é a tendência de pessoas que não trabalhem, não convivem, aquela história de bolha. Né? Da mesma forma que acontece em política, acontece na vida. A pessoa que não queira pensar, que não queira se deparar com as situações, foge. Que é o que você disse, Pamela, antes, com relação à própria cultura. Né? Quem que quer conversar que vai morrer? Às vezes já tem até um idoso na família. Aí, olha, vamos aí ajustar este testamento, mas mesmo os filhos falam... Aí é assim, ó, que acontece. O quê? Você já está pensando na minha morte? Como assim? Mas peraí, quantos anos um ser humano vive mesmo? Até quantos anos mesmo um ser humano vive? Então, assim, é bom pensar. Mas... E ainda com aquela... Pode só falar, de falar já dói. Né? Eu penso o seguinte, como o Balfour-Mont, que é o pai dos cuidados paliativos, né? Considerado o pai dos cuidados paliativos, ele fala até que ele é contra o termo morte medicamente assistida. Ele afirma que os cuidados paliativos, ele é também uma assistência médica ao morrer, um auxílio, digamos assim. Eu
eu tenho minhas dúvidas em relação a essa questão de cuidados paliativos, porque, segundo esses estudos que foram realizados lá no Canadá, eles não tiveram, assim, uma eficácia quanto à questão de atenuar, né? O que um cuidado paliativo visa? Auxiliar um melhor cuidado, atenuar a dor, sei lá. Talvez o cuidado paliativo não é um teve conceito mal feito. Não É bom, não é teve. bom, Pamela. Não é bom, não tem jeito. Cuidado paliativo é você dar o carinho para a pessoa, né? Isso vai ser bom. Agora, o estudo talvez você tenha lá aquele viés de ver com relação à sobrevida. Realmente, com relação à sobrevida, não vai aumentar, pode até diminuir. Mas naqueles momentos finais, a pessoa foi valorizada, né? Ela pôde voltar a ter a dignidade, que é o objetivo da autonomia. A questão é a seguinte, que abrange, né? Corpo, mente e espírito, né? Corpo, nós tratamos com medicamentos, né? Para aliviar as dores. A mente, bom, aí é uma coisa que... O que alivia a dor da mente? Da emoção? O carinho, o aconchego? Seria você olhar nos olhos da pessoa? Seria você dar atenção? O ser humano necessita disso, né? E espírito, que trata o quê? Que já está mais voltado às questões filosóficas, religiosas, né? Bom, aí vai de cada um buscar essa questão da fé, né? Depende de cada um buscar o que alimenta a sua fé. Eu tratei aqui da questão da fé cristã, né? Da questão que trata lá da apologética, né? Da defesa da fé cristã como verdadeira. Muitos são os casos que vemos aí, testemunhos de pessoas que tiveram, por meio da fé, uma recuperação. Então... Eu não vou entrar nessa. Você quer ir nessa, você vai sozinha. O Felipe já falou ali, ó, razão versus emoção. E temos agora os 3 minutos para as suas considerações finais, para a gente já encerrando, Pamela, aqui com 1h cai. A questão, Dr. Felipe é meu sócio. Também elabora o testamento vital, Dr. Felipe. Especialista aí, pode estar auxiliando a todas as pessoas que queiram dispor aí das últimas vontades ser garantidas, né? Por meio do testamento vital, nós tratamos também. Quanto à questão que envolve descontos, né? É só procurar a Pamela e aí você conversa com ela e com o sócio. A Celina, boa noite para você. Pamela, foi bom pensar, tratar mais com você sobre isso, né? E eu vou finalizar aqui falando algo. Eu poderia ficar aqui umas 3 horas falando desse assunto. Pois eu não, eu tenho filha pequena e eu tenho outras coisas para fazer. O Sartre falou assim: o homem está condenado a ser livre. Uma vez jogado no mundo, ele é responsável por tudo que faz. Olha, as discussões, elas antecedem muito a Bíblia, né? Aristóteles, Platão já discutiam sobre isso. E não só isso, né? Em todo o caminho da filosofia, nas suas diversas vertentes, escolas filosóficas, você tem abordagens que falam sobre o que é liberdade. Então, boa noite para você, Pamela. Continue aí pensando sobre esta confusão, porque o assunto não se esgota. Não, eu queria terminar aqui com uma frase de efeito também, ué, assim como você. Pode? Fique à vontade. Live daqui a pouco, cara. Bem, acabou, foi a conexão. Estamos aí com 23 segundos restantes. Aproveito para agradecer a participação das pessoas que vieram. Pamela, você tem mais 15 segundos. Ok. Tem uma frase aqui do autor aqui que falou o seguinte, que quando você morre, você não sabe que está morto. São as pessoas